nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, pela palavra que nós acabamos de ler, Senhor Deus. Pai amado, prepara o coração da tua igreja nesse momento, Senhor, para que possam receber, Pai, como uma semente caindo em terras férteis, Senhor, do que for ministrado, Senhor. A tua palavra, ela é viva e eficaz, Senhor. Pai, eu creio que a tua palavra ela é poderosa o suficiente, Pai, para que possamos sair daqui edificados, Senhor, com o que for ministrado. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Aleluia. Hoje ele foi louvado. Para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Aleluia. Essas palavras foram ditas por Pedro após um episódio em que Jesus ele deu um duro discurso para a multidão. Jesus repreendeu a multidão, falando, peraí, vocês só vêm até mim porque quer milagre, porque quer aquilo, mas não quer o pão vivo que vem do céu. E aquela multidão começou a se afastar de Jesus. E Pedro falou, mestre, duro é este discurso. E Jesus, ele basicamente falou, se vocês estão com pena deles, vão com eles. E Pedro falou, para quem iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Aleluia, glória a Deus. E aqui, Pedro, ele ainda complementa falando que a Escritura, ela é viva. Ela nunca foi escrita por vontade de homem algum, mas é inspirada pelo Espírito Santo. Aleluia. E durante os séculos, todos tiveram acesso às Escrituras Sagradas. Porém, houve um tempo em que não queriam que a gente lesse a Bíblia. Não queriam que a gente soubesse da verdade. Apenas queriam que a gente fosse refém do que os homens diziam. Até que nós conhecemos a história de Martim Lutero, que fez a Reforma Protestante. Essa reforma que foi muito importante, em que ele se baseou. Bom, a reforma que ele fez, na verdade, teve 95 teses, mas tem 5 bases importantes. Sola Escritura, somente a Escritura. Sola Fide, somente a fé. Sola Gratia, somente a graça. Solos Cristos, somente Cristo. E soli Deo Glória, somente a Deus seja a glória. Aleluia. Porém, dessas 5 bases, eu quero destacar soli Escritura. Somente a Escritura basta. E vou mais além. Toda Escritura. Toda a Escritura vale. Toda a Escritura é importante. A Bíblia, como nós conhecemos, hoje em dia tem sido muito negligenciada. Tem sido usada como objeto de decoração em muitas casas. Que você chega e está lá aberto no Salmo 91 ou no Salmo 30 e está ali parado. Ou até mesmo é comparada como um cardápio em que você lê e quer fazer algum pedido ali. Mas vai muito além disso. Meu Deus. Porque antigamente eram pergaminhos. As escrituras sagradas eram em pergaminhos. E só depois que chegou a ser a Bíblia que nós conhecemos. E que foi dividida em vários capítulos, em vários versículos, para poder facilitar o nosso entendimento. O Antigo Testamento com 39 livros, o Novo Testamento com 27 livros. Mas graças a Deus, hoje a gente pode ter uma Bíblia para poder conferir, para poder ler. Sendo que em muitos países, nem isso as pessoas têm
tem mais esse direito. E nós temos essa oportunidade aqui de ler Sagradas Escrituras, que foi escrita por cerca de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo em lugares e épocas diferentes. Mas que mesmo assim, cada livro consegue chegar num único ponto, num único objetivo. Se a Bíblia fosse falsa, quais as chances disso acontecer? Quais as chances das profecias daqui ser falsas, sendo que elas estão se cumprindo a cada dia que passa, Aleluia. revelando a volta do Senhor Jesus Cristo? Meu Deus. O Antigo Testamento é só uma sombra do Novo Testamento. Se vocês pararem para ler, vocês vão perceber que em muitos livros do Antigo Testamento revela Cristo ali nas entrelinhas. Porque o Antigo Testamento é apenas uma sombra do Novo Testamento. E Jesus, ele muito menos veio no Novo Testamento para anular o que está no Antigo, mas para cumprir o que está no Novo. Porque nenhum homem, nenhum ser humano foi capaz de cumprir na sua totalidade o que as pessoas, o que o Deus já queria para a vida daquelas pessoas. Por isso mandou Jesus. Por isso Deus fez essa intervenção. Tem gente que questiona, peraí, se no Antigo Testamento, Davi, se no Antigo Testamento, Davi, ele era considerado o homem segundo o coração de Deus, então por que Davi errou tanto? Se no Antigo Testamento, Salomão era um homem tão sábio, por que ele errou tanto? Por que Deus permitiu que tantos reis viessem adiante, sabendo que eles iriam errar? Com a sua presciência, já que Deus é onisciente. É muito simples. Porque não importava quem Deus colocasse no comando de Israel. Todos iriam errar por causa da natureza adâmica que nós carregamos. E é por isso que Deus precisou trazer a solução. A providência, que é Jesus Cristo. Deus calou o rugido do leão com o choro de um bebê. O Rei dos Reis, Jesus Cristo. Porque somente Jesus poderia ser um rei perfeito. Que nem Davi, nem Salomão, nem Robão, nenhum dos reis poderia fazer isso. Porque o homem ainda é falho. Mas Jesus, ele veio para cumprir tudo isso. E a cada dia que passa, revela ainda mais e mais que Jesus está voltando, que Jesus está chegando. Nenhuma profecia nesse livro é falsa. Assim como muitos ousam dizer, porque não tem mais fé no que a Bíblia diz. Como esse homem que conheci. Eu não creio na Bíblia. Eu não creio porque foi escrito por homens. Porque nada disso aqui é real. Porque nada disso aqui acontece. Eu leio algo e nada disso está acontecendo. Tá sim, mas ele não está percebendo. Meu Deus. Como muitos não estão. É verdade. Aleluia. Posso colocar uma pequena interrogação no seu coração? Como está o seu relacionamento com a Bíblia? Aleluia. Você pode resolver isso aí no seu coração. Você pode responder isso no seu coração. Como está o seu relacionamento com a Bíblia? Ler de dia e de noite? Diuturnamente? Como é que está isso? Somos felizes cumprindo tudo o que está escrito aqui? Ou somente as passagens que nos convêm? Essa passagem aqui eu gosto dela. Esse mandamento aqui eu não gosto. Esse mandamento eu gosto. Esse mandamento aqui eu não gosto. Somente o que convém. Deus é eterno. Sendo que toda a
lei do Senhor é perfeita. Todos os mandamentos são perfeitos. Se há algum mandamento que a gente não está conseguindo cumprir agora, a gente pede a ajuda do Espírito Santo para ajudar a cumprir. Meu Deus. Mas sabe quais são os mandamentos mais complicados? É quando a Bíblia manda a gente perdoar alguém. Quando o cristão lê que a Bíblia manda perdoar, já passa direto. Começa a fazer o unidunité com a Bíblia. Olha, eu vou aqui procurar outro mandamento aqui. Outro mandamento. Esse mandamento aqui é bom. Esse aqui é bom. E nós sabemos que não é assim que funciona. Nós, como servos de Deus, devemos submissão irrestrita à autoridade da Bíblia. Irrestrita. É toda a Escritura que está aqui. Não vou ser hipócrita. Tem dias que até mesmo eu acabo esquecendo de ler uma passagem da Bíblia. Dias que estou atarefado. E quando vou ver no dia seguinte, lembro, ontem não li a Bíblia. Mas nos dias que eu pego para ler, posso dizer, pego firme mesmo. Começo a pegar meu caderno, a caneta, começo a transcrever um versículo, aí eu começo a procurar no hebraico, no aramaico, qual é o significado original, e começo a fazer um estudo ali, e querer de fato me aprofundar mesmo, tomando nota no que a palavra diz. Porque isso é muito importante. Saber ler, saber interpretar aquilo. Porque, olha, eu posso te dizer, no meu início de caminhada, eu não entendia nada de Bíblia. Eu lia um versículo e parecia que eu estava lendo algo chinês. Entendia nada. Até mesmo quando meu ex-pastor explicava, eu falava, o que isso quer dizer, essas palavras aqui? Não tem nada. Mas durante o tempo fui lendo mais, fui estudando mais, fui me aprofundando mais. E aí o Espírito Santo foi trabalhando e abrindo o meu entendimento para isso. E isso é muito importante. Hoje em dia queremos ter muitas referências de vários homens por aí. Referências de homens de Deus. Não é errado. Mas por um bom tempo da minha vida, as minhas primeiras referências de homens de Deus foram os personagens que estão na Bíblia. Homens e mulheres que venceram em Deus. Que venceram em Cristo. Homens e mulheres que não é para eu idolatrar eles, mas é para eu ter uma referência, para eu ser um modelo de cristão. Alguém que, aonde pela ponta dos meus pés, revela o caráter de Cristo. A Bíblia tem papel fundamental nisso. Eu posso dizer, eu tenho muitos personagens da Bíblia que me inspiram muito. Entre eles, José do Egito. Aleluia. Esse é um dos personagens que eu amo demais. Amo a história de José. O caráter de José, nossa, me inspira demais. Um homem que foi traído e mesmo assim foi capaz de perdoar. Eu lembro aquilo e falo, nossa, José é um exemplo de homem de Deus. Davi. Davi é outro personagem bíblico que também amo muito. Davi, apesar dos erros dele, quando ele erra e se arrepende e se humilha diante de Deus, para muitos isso é vergonha. Para mim isso é caráter. Aleluia, glória a Deus. Saber você baixar sua bola, você baixar seu ego, se ajoelhar para Deus e falar, Deus, me perdoa. Deus, pequei mesmo. Deus, eu fui adúltero. Deus, eu matei. Deus, eu fiz isso. Deus, eu fui um fofoqueiro. Deus, eu fiz aquilo que te agradou. Deus, eu errei. Eu não quero mais isso para minha vida, Deus. Porque hoje em dia, o que mais ouço são pregações
que falam, seja o floquinho de neve de Jesus, seja a estrelinha de Jesus. Você não precisa fazer nada não, porque Deus já te ama. Ah, mas precisa fazer sim. Arrependimento. Isso é o que está faltando. Arrependimento. Cristãos com tanta autossuficiência que não quer mais se humilhar para Deus, porque fala, eu sou cara, eu sou Meu filho Deus. de Deus. Deus, minha liberdade já foi comprada na cruz por Cristo, então eu não preciso fazer mais nada. Eu sou demais. Eu sou filho de Deus, E esquece de se ajoelhar e de se humilhar para Deus quando erra. E Davi, ele é um exemplo disso. Porque tem gente que erra e paralisa pro resto da vida. Se sente tão culpada que não quer mais saber de igreja porque se acha indigno. Mas Davi não deixou isso paralisar ele. Davi foi lá e se humilhou de verdade, com toda a sinceridade da alma dele. Ele falando, Senhor, me arrependo. Eu errei naquilo mesmo, eu fui isso, eu fui aquilo e tal. Chega disso na minha vida. E outro personagem que me inspira, Daniel. Daniel, alguém que não se vende aos prazeres do mundo. Oh, aleluia. Alguém que colocou no coração dele, eu vou ser fiel a Deus até o fim, até mesmo em terra estranha. Quando leio isso, nossa, Daniel me inspira, porque nesse mundo que tenta comprar a gente com tanta porcaria, mas que tenta maquiar como algo maravilhoso, a gente é como Daniel. Ai, querido. Fala, Senhor, apesar disso tudo que estão tentando me vender aqui, querendo enfiar a goela abaixo de mim, eu vou permanecer fiel ao Senhor em todo momento. Meu Deus. Compreendo. Todos têm. Eu creio que todo mundo aqui tem o seu personagem da Bíblia que te inspira. Alguns podem falar que é Ruth, outros podem falar que é Jó. Tantos homens e mulheres na Bíblia para poder demonstrar, para onde você for, demonstrar o caráter de Cristo e impactar vidas. Jamais, de maneira alguma, para idolatrar para Paulo, para você idolatrar Pedro, nada disso. A Bíblia, ela é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Como assim? Regra de fé, aquilo que eu nem estou vendo, mas que eu já espero que aconteça. E prática. Quando eu junto conhecimento com prática, vira algo Meu maravilhoso. Deus. Mas, se não tiver prática, é só informação. E informação você pode deixar no Google. Agora é praticar mesmo. O que está aqui, ó. Prática. Porque Jesus falou, aquele que cumpre os mandamentos é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Quem cumpre o que está na Bíblia está com um alicerce poderoso que é Jesus Cristo, a rocha angular. Tudo isso a Bíblia ela é capaz de prover. Mas aí você tem que ter fé. Crer nisso. Não é somente ler, mas você também meditar aquilo. Porque quando você medita, você simplesmente não lê de relance. Quando você medita, você tem a revelação também do Espírito Santo ali das Sagradas Escrituras. Porque não há como você dizer o que Deus diz se você não souber o que Deus já disse. Por isso é necessário estudar diligentemente a palavra.
diligentemente, é com cuidado, é com zelo. Cada dia, tudo que está aqui. Meu Deus. Para você compreender, para você não cair em doutrinas de demônios, falsas doutrinas que querem deturpar o Evangelho. Gente que quer relativizar o Evangelho. Porque a Bíblia diz uma coisa e a pessoa vai e fala: será que é mesmo isso? Não, eu acho que não é isso não. É relativo. Não, não é relativo não. É sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Aleluia. A Bíblia diz: adultério é pecado. E a pessoa vai dizer: é relativo. Depende da idade da pessoa, né? Para você cometer adultério. Quem pode, não pode. Depende da idade. Idade é só um número. Não. Não tem nada de relativo nisso. É sim, sim e não, não. É pecado, não é pecado. Simples. As Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Meu Deus. Para nós. E o nosso Deus, É poderoso. ele é santo. É por isso que eu não me vendo. Eu prego mesmo Bíblia. Não importa o que for. Tem gente que vai falar: Gabriel, prega motivação, prega evangelho coach que sai dá mais dinheiro, prega evangelho da prosperidade que você vai ficar famoso no YouTube. Eu não me vendo. É pregar o verdadeiro evangelho. Glória, glória a Deus. A Bíblia diz que certa vez o rei Acabe, ele queria fazer uma parceria com o rei Josafá. Só que Josafá, ele ficou balançado se deveria ir ou não para a guerra, lutar. Então, Acabe, ele pediu opinião de uns 400 homens, 400 ou 500 homens, não lembro agora, mas foi nessa quantidade aí, 400 homens, isso mesmo. 400 homens, se deveria ou não. E os 400 homens puxou o saco do rei Acabe e falou: vai sim, meu rei, Deus é contigo. Verdade. E Josafá falou: todos eles estão dizendo a mesma coisa? Não tem nenhum aí que diga algo diferente? Deus eterno. Aí Acabe falou: bom, tem um sim que fala algo diferente, mas ele só prega coisa contra mim, só prega o que eu não gosto. Meu Deus. É verdade. O profeta Micaías. Então Josafá falou: traz então esse Micaías para cá. Acabe trouxe Micaías, e Micaías ele profetizou o que Deus falou para ele. É verdade. Falou a verdade. Você não vai vencer essa guerra. Meu É Deus. verdade. Você não vai vencer nada. Deus eterno. Nada. Ou seja, naquele momento, Micaías, ele não se vendeu. Ele não vendeu o caráter dele. Não vendeu os princípios dele. Ele pregou o que Deus realmente falou para ele pregar. Aleluia. É por aí. Diferente dos outros puxa-sacos lá. Eu posso falar: eu não sou perfeito. Eu não sei falar bonito, mas eu sei falar a verdade. É por aí. Eu sou como Micaías. Eu não me vendo. Quero pregar o puro suco do Evangelho. Aleluia. Porque é isso que está faltando de verdade. Nada de ficar relativizando a Bíblia. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de dois Meu gumes. Deus. Que faz a divisão da alma e do espírito. Atingindo juntas e medulas. Evangelho funciona. Funcionou comigo.
comigo, funcionou com você. Tudo que está aqui, ó, na Bíblia, ó, é para nos levar à redenção a Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Deus eterno. A Bíblia tem esse poder. A palavra tem esse poder de fazer a diferença, de transformar o seu íntimo, o teu ser. Eu creio que cada coisa que está escrita aqui, olha, na Bíblia. Glória a Deus. Em cada livro, ó, Aleluia. Antigo, Novo Testamento, ó, tudo que está aqui. Então, uma coisa, evangelho não é comunismo, evangelho não é liberalismo, evangelho não é coach, evangelho não é justiça social, evangelho não é um monte de coisas. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Aleluia. Nada mais que isso. Pai que É poder de Deus. Essa é a função do Evangelho. Oh, Obrigado, mistério. Deus não escreveu a Bíblia através do Espírito Santo em homens para querer te explicar se a Terra ela é plana, se a Terra é redonda. Não. É para te reconciliar com o Criador. Meu Deus. Aleluia. Não é à toa que o maior ministério que nós temos hoje é o ministério da reconciliação. Aleluia. Aleluia. O ministério de reconciliar a criatura com o Criador para se tornar filhos. É bem simples. O ministério da reconciliação. Porque ainda há aqueles que tentam dizer ainda que a Bíblia tem contradição. Aqueles que querem refutar a Bíblia a todo custo. E dizendo, a Bíblia se contradiz. Ah, como que Deus não é filho do homem para que se arrependa? E não é homem para que minta. E lá em Gênesis diz que Deus se arrependeu de criar a humanidade. Contradição? Sabe qual é o nosso maior erro? Antropopatia. Nós queremos atribuir, significar sentimentos humanos para explicar os sentimentos de Deus. Isso é chamado de antropopatia. Porém, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. A gente pode tentar explicar do modo humano como que Deus se sente, mas a gente não sabe. Meu Deus. E a gente tem essa mania. Quando a Bíblia fala que Deus se irou, a ira de Deus, a gente entende que é uma aversão ao pecado. Meu eterno. Queremos explicar muitas coisas. Queremos explicar quem é Deus. Mas nós não somos especialistas de Deus. E jamais seremos. Nunca. A Bíblia, ela é inerrante. Ela não erra. A Bíblia, ela é inefável. A Bíblia, ela não falha. Por mais que as pessoas tentem tirar o crédito. Vamos lá em Atos capítulo 17. Mantenham suas Bíblias abertas. Atos capítulo 17, versos 10 e 11. Eu gosto assim, quando eu ministro, eu gosto que todos estejam com as suas Bíblias abertas. A palavra diz o seguinte: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia,
E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Essa palavra fala sobre os bereanos, que eram habitantes da cidade de Bereia, que se localizava na Macedônia. E algo muito interessante, que nós conhecemos da história de Paulo. Paulo foi um dos maiores missionários do mundo. Mas Paulo se agradava dos bereanos por um motivo. Paulo mandava cartas para os bereanos, e ainda assim os bereanos, eles preferiam conferir nas Escrituras se o que Paulo dizia era verdade ou não. E Paulo se agradava disso. Falou, são os mais nobres do que estavam em Tessalônica. É por isso que eu mesmo gosto quando eu estou ministrando, a pessoa fique de Bíblia aberta. Porque quando eu estou ministrando algo, eu quero que a pessoa confira na Bíblia o que estou ministrando. Não somente eu, mas qualquer preletor. Para você ter certeza se aquilo vem da parte de Deus ou não vem. E os bereanos faziam isso. Examinavam as Escrituras, mesmo que alguém pregasse algo para eles. E isso é muito importante. Para eu ter discernimento e não cair em falsas doutrinas de demônios. Não cair em todo o vento de doutrinas e ser jogado de um lado para o outro e ficar batendo cabeça por aí. Os bereanos eram muito sábios nessa questão. Paulo pregava correto? Sim, ele pregava a palavra corretamente. Mas ele se alegrava. Poxa, esses aí são sábios. Estão conferindo direitinho se o que eu estou falando é verdade ou não. É assim que eu gosto. Discernimento. Para aqueles que vão estar pregando falso evangelho. Porque entenda uma coisa. Igreja que prega mel ajuda a abelha. Mas diante da verdade, só fica quem é ovelha. Aleluia. Somente as ovelhas vão ficar quando a palavra de Deus ela é ministrada corretamente e sendo pregada, ó, a verdade. Meu general de batalha. Não sei se o solo do coração da pessoa vai estar duro, vai estar dividido, vai estar bom. Mas o ideal é que o solo do coração de uma ovelha esteja pronta, esteja bom para receber a boa semente. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Oh, aleluia! A Bíblia diz isso. É um alimento espiritual. E se a gente não tem esse alimento no nosso dia a dia, vamos ter anorexia espiritual. Meu Deus. E só para encerrar, eu quero ler Salmos. Salmo